Oi, meu nome é Anderson Fortaleza e eu gostaria de deixar meu testemunho. Então, dia 22 de agosto de 1999, eu aceitei Jesus numa igreja batista da minha cidade, na época era Fortaleza, e me tornei evangélico. Dali para frente passei a crer na Bíblia, né, a ler a Bíblia e ter todas aquelas práticas que os evangélicos têm. Eu era um evangélico, como qualquer outro evangélico, não tinha absolutamente nada de notável enquanto evangélico. Era mais um evangélico ali na igreja, né? E pretendia continuar assim até minha morte. Para mim as coisas estavam bastante claras a respeito de religião e tudo mais. Eu não tive uma boa formação católica, digamos assim, né? Muita gente não teve. Mas eram os tempos. E aconteceu que no ano de 2007 eu tive contato com alguns trabalhos, os artigos do professor Olavo de Carvalho, me interessei bastante e me inscrevi no curso online de filosofia. Comecei a estudar, né? Comecei a estudar, fazer parte do curso e tal. Só que, óbvio, não aprendi nada de religião, ali não se ensina nada de religião, né? O professor está lá para me ensinar filosofia. Mas eu aprendi uma coisa lá eu tomei uma prática lá que eu comecei a colocar em todas as ideias que eu tinha. Então, no curso você vê que as suas ideias elas têm que ter um vínculo na realidade e que a realidade ela é mais importante que as suas ideias, né? Então, digamos assim, as ideias elas vêm da realidade, não o contrário. E aí eu fui colocando várias ideias que eu tinha a esta prova, né? Eu estava no mundo das ideias e sempre tinha que descer para o mundo da realidade e da realidade subir para o mundo das ideias, fazer essa subida e descida. E então comecei a colocar várias ideias minhas que eu tinha neste processo, de descer com elas para a realidade e da realidade que eu tinha subir com algumas ideias. Uma das ideias que eu resolvi descer com ela, digamos assim, ver se essa ideia tinha fundamento na realidade, foi a ideia de sola escritura. Então, obviamente que essa técnica eu resolvi aplicá-la ao princípio de sola escritura, que era o princípio basilar da minha fé protestante, né? E eu percebi o seguinte, ou seja, sola escritura diz que toda a regra de fé e prática do cristão vem somente da Bíblia, por isso sola escritura, somente da Bíblia, né? E eu falei, bom, se é assim como São Paulo apóstolo diz, e só vem somente da Bíblia, então se tem uma Bíblia. Se tem uma Bíblia, você tem também só um corpo de Cristo, uma só fé, né? Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus, né? E então, como São Paulo diz, mesmo uma só fé. E aí eu falei, bom, parece bem razoável que se toda a fé cristã deriva apenas da Escritura, todos deveriam ter a mesma fé. Não é verdade? Porque a Escritura é uma só. O Espírito Santo que eu invocava para ler a Escritura era um só, não existe dois. Então é óbvio que a fé deveria ser uma só. Bom, está aqui a ideia. Vamos descer para a realidade histórica do movimento evangélico protestante, né? E eu percebi exatamente esse divórcio entre o que era alegado como princípio único de fé e o que era vivido, né? Ou seja, você alega que a Bíblia é a única fonte de fé e prática, mas na vida real este princípio não se aplica, porque o que mais tem entre os evangélicos é divisões doutrinárias, ou seja, as duas divisões que eles dizem que a Bíblia unifica, que é a divisão de regra, de fé e divisão de prática. Cada um faz uma coisa, cada um acredita numa coisa. Isso não é uma coisa que eu estou assim, é um fato, é a realidade, a história do movimento é essa. Então eu percebi que existe esse divórcio entre o que era alegado e o que era vivido. Ou seja, você pode dizer que a fé vem somente da Bíblia, você pode dizer isso, né? Mas você não pode viver isso. Não há como viver isso. E a prova de que não se pode viver isso é a própria história do movimento evangélico, né? Que é cheio de divisões na fé e na prática. Tem gente que batiza criança, tem gente que não batiza. Tem gente que acredita na salvação de um certo modo, tem gente que acredita de outro modo. Tem gente que acredita que Jesus é Deus, tem gente que não acredita. Tem gente que acredita que não deve guardar o sábado, tem outro que acredita que deve guardar o sábado. Então, assim, ou seja, são inumeráveis.
Então, se por um lado você afirmava isso, pelo outro você não vivia isso, não tem como viver isso. E se não há como viver isso, é porque o princípio não é verdadeiro. Né? O princípio não é verdadeiro, ou seja, não basta só a Bíblia. Né? Basta mais, você precisa de alguma coisa mais para ter essa unidade na fé. Bom, então, eu estou, claro, é um vídeo que eu queria fazer um pouco rápido, então eu estou me demorando um pouco, mas eu estou resumindo mais ou menos 3 anos de caminhada. Então, bem, baseado nesse divórcio, eu falei, bom, esse negócio de sola escritura não se sustenta na realidade e abandonei. Isso, quando eu abandonei isso, eu deixei de ser evangélico, mas também não virei católico. Né? Ou seja, uma coisa é você não acreditar na sola escritura, outra coisa é você acreditar na igreja católica. E como é que eu me tornei católico? Bem, não tendo mais o princípio de sola escritura, eu precisava encontrar a fé verdadeira. E o jeito que eu fiz para procurar a fé verdadeira foi voltar até os escritos iniciais do cristianismo. Aquela igreja de ouro que tantos cantam e celebram, né? Que era a igreja dos pais, da patrística. Eu comecei a ler os textos desses pais da igreja. E aí, fui lendo, me deparei com a questão da Eucaristia. Essa questão da Eucaristia foi a questão central, na verdade, porque eu me deparei já com os escritos de São Justino Mártir. Ele tem uma carta que ele escreve ao imperador Antoninus Pius e a seus 2 filhos, um deles é Marco Aurélio, que é aquele do filme do Gladiador até, inclusive, e nessa carta ele vai explicar, por conta da perseguição aos cristãos, que não era sistemática ainda do Império, mas ele vai explicar como era o culto cristão, a fé cristã, o que é que os cristãos do século II, no ano 150 mais ou menos, acreditavam. Né? E ali ele chega num ponto em que ele vai discutir, vai discorrer, vai explicar como é que era o culto do domingo, que os cristãos guardavam domingo, e como é que era esse culto do domingo. E ele vai explicar, ele diz, olha, tem a parte em que você lê a Escritura e tem a parte que você celebra a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? Ele passa a explicar. Vou ler uma parte da carta de São Justino Mártir, aliás, Mártir da fé cristã. Ele diz, sobre a Eucaristia, ele diz que é o momento em que você toma o corpo, o sangue, digamos, corpo e sangue de Cristo, né, que é o vinho e o pão. Então ele diz, escrevendo para o imperador, este alimento se chama entre nós Eucaristia. De fato não tomamos como pão comum ou bebida ordinária, que era o que eu fazia quando eu era evangélico. Tomava aquilo como bebida ordinária, como um pão comum. E ele diz aqui, não é isso. Mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação, assim nos ensinou que, por virtude da oração ao verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Né? Então, meu amigo, eu falei, diante disso aqui, não há como negar. Né? A igreja acredita que o pão se torna carne, que o vinho se torna sangue, desde o começo. Desde o começo. Né? Então essa é uma crença apostólica. E para mim isso foi uma coisa muito grave, porque não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo daquele a quem, na igreja evangélica, eu aprendi a amar, que é Jesus Cristo. É o corpo dele e é seu sangue. E não é só que aquilo se transforma em corpo e sangue de Cristo. Deus quer se unir a nós. E é por isso que nós comemos e bebemos o corpo e o sangue de Cristo. Então aquilo para mim foi uma coisa imensurável, não tinha como medir aquilo. Né? Foi um impacto muito grande que eu tive quando eu descobri que meu Jesus estava se fazendo corpo e sangue de novo e que queria ter uma união mística comigo mais uma vez, para que eu pudesse alcançar, assim, era Deus me dando degraus para que eu pudesse alcançar o céu. Né? E eu aprendi lá na igreja evangélica a amar Jesus, e eu aprendi a querer mais intimidade com Deus, e não há nada mais íntimo, você não tem como imaginar nada mais íntimo do que cumprir aquilo que Jesus Cristo diz em João capítulo 6, que é comer o seu corpo e beber o seu sangue. Quando Jesus Cristo fala aquilo, todo mundo se escandaliza e as pessoas começam a deixá-lo. E ele nunca disse que aquilo é parábola. Ele nunca diz. Pelo contrário. Ele diz, e vocês também vão embora? Né? Para os apóstolos. Então, poxa, aquilo para mim foi de uma grandiosidade enorme, da qual eu não pude mais nem me desvencilhar e nem ignorar.
Quando você se depara com esse tipo de coisa, você não tem como ignorar isso. Não é mais um pão, não é mais um vinho, suco de uva, não. É uma coisa gravíssima. É Deus querendo ter uma união mística conosco. Então, convido você que, assim como eu, foi evangélico, ou é evangélico, como eu fui, a descobrir esse grau de intimidade mística, de união com Deus, que Deus quer ter com você. Deus quer ter com você. Ele quer se unir misticamente a você, quer que você beba o seu sangue e coma a sua carne na Eucaristia. Isso, como eu li, é uma coisa que vem dos apóstolos, né? E foi isso, foi desejar isso, desejar me unir a Deus dessa forma, tão íntima. Foi isso que me trouxe de volta à fé católica. E para mim isso é uma coisa sem preço e sem tamanho. Então, meu irmão, você que quer ter uma intimidade maior com Deus, você que quer conhecer a Jesus Cristo, você que quer buscar a santidade, não há união maior do que essa, não há presente maior do que Deus pudesse lhe dar, do que este, seu corpo e seu sangue. Então eu convido você, volte para casa, teu Pai te espera e Cristo te espera na Eucaristia. Um abraço.